Então vamos fechar os olhos um pouquinho, a exemplo do nosso irmão, que nós temos que procurar imitar a todo momento, todo dia, né? Então vamos nos colocar inteiramente à disposição do nosso Pai como necessitados, né? Então fecha os olhos um pouquinho e se coloque perante Ele, pequeno, humilde, simples. Busquem se desapegar, é o sentido do não precisar das coisas desse mundo, né? Por isso esvaziar-se totalmente para que Ele possa nos preencher, né, de uma forma integral, a tal ponto de que não seja mais nós, mas seja Ele vivendo plenamente em nós, né? Como disse Paulo, né? Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esse é o ponto máximo do ser humano, né? E é assim que nós temos que caminhar. Então se esvaziem para que Ele nos preencha. Então abra a porta do seu coração, deixe Ele entrar. E se deixar Ele entrar, perceba a sua presença, o seu amor, o seu carinho por cada um de nós, o quanto Ele nos ama, nos quer bem, só quer a nossa felicidade, a nossa liberdade, mais nada. Converse com Ele, coloque as suas intenções, peça que Ele venha essa noite nos animar, nos fortalecer, aumentar um pouco mais a nossa fé, que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos melhor as suas verdades, os seus ensinamentos, o que Ele deseja de cada um de nós. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós e para a nossa família. E por todas as intenções, né, que as pessoas vêm pedindo para nós, rezemos por todas essas intenções, pelos doentes. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se alguém de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandarem, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente, em silêncio. Depois nós voltamos para fazer a partilha. Pronto, gente, deu para ler um pouquinho, refletir. Podemos começar? Vamos fazer a partilha, né? Precisamos alongar muito, hoje tem bastante gente, então vamos dar espaço para todos falarem, né? Depois nós podemos ir retornando e colocando outros pontos. Então esse evangelho de hoje, os discípulos, olha que interessante, eles observam Jesus fazendo os milagres, né? Falando do jeito que ele estava falando, né? Ensinando, e eles não conseguem fazer do jeito que Jesus estava fazendo, né? Eles buscam se aproximar de Jesus ao máximo, mas eles não conseguem, eles percebem a incapacidade deles de se aproximar de Jesus e fazer o que ele faz, né? Ser Jesus, né? Então, em cima dessa verdade que eles descobriram, eles chegam até Jesus e diz: aumenta a nossa fé, né? Para que assim nós possamos fazer mais, né? Se aproximar mais, né? Daí Jesus responde, né? Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-me no mar, e ela vos obedeceria. É interessante destacar que a amoreira era o símbolo, na época, né, dos judeus. Então, as coisas erradas que eles estavam fazendo. Então, se eles tivessem fé, eles poderiam ir contra esse sistema opressor e fazer diferença no meio do povo. Mas a falta de fé impede essa ação e eles continuam presos, né? Ainda encarcerados e sem ação no meio desse povo que sofre. E em cima de tudo que se faz, mesmo se estivesse fazendo com toda a fé adquirida, ele diz para conservarmos na humildade de que não somos nós que fazemos, ele que age em cada um de nós. É por isso que ele conta essas historinhas, essas parábolas, né, sobre esse empregado que trabalha na terra, depois vai até a casa, voltando para casa. Você acha que ele vai esperar do seu patrão: venha logo para a mesa, venha comer comigo? Não é assim. O empregado vai lá e, voltando do trabalho do campo, ainda vai servir o seu patrão à mesa. E mesmo depois de servir, será que ele pode comer agora e beber? Ou seja, é o sentido de você ser um servo o tempo todo e não desejar de forma alguma
algo em troca daquilo que você faz. Como o próprio Jesus diz aqui no Evangelho, somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Essa total humildade, essa total, vamos dizer assim, apagar-se perante o nosso Pai, que é muito maior do que nós, né? E que tudo aquilo que nós somos vem dele, como o sol que ilumina, né, esse planeta. Nós dependemos inteiramente do sol para tudo, e assim nós dependemos de Deus para tudo. Sem ele, nós simplesmente não existiríamos. Então vamos buscar, falei pequenas coisas, agora gostaria que vocês completassem, colocassem aquilo que vocês entenderam, aquilo que chamou a atenção. Vamos lá, o que vocês têm a dizer? Bom, o que eu procurei entender nessa passagem do Santo Evangelho, eu vou ser curto, vou deixar a oportunidade dos irmãos, que eu também quero aprender. Eu quero dizer que para ser seguidor de Jesus, não basta dizer eu amo a Jesus, eu sou católico, eu sou apostólico, eu sou romano. E eu não tenho o essencial, que é o dom gratuito de Deus, que é a fé. Uma oração sem a fé é como uma fumaça que desaparece. Portanto, todos nós que queremos ser seguidores de Jesus, temos que ter a prioridade na fé. Temos que ter a fé. E sem fé, não adianta nada dizer eu amo a Jesus. Jesus vai te responder: tu me amas da boca para fora. O coração está muito longe de mim. Então, quer dizer que eu tenho que tirar essa lição para mim e para os irmãos, que se quisermos ser seguidores de Jesus, temos que dar prioridade à nossa fé. Fiquei pensando assim, Jesus passou assim um corretivo ali nos apóstolos, ali falando com eles, né? E então ele me chamou a atenção para isso também. Ele está perguntando para mim também hoje: como é que está a sua fé? Como é que você está caminhando com a sua fé? E essas coisas me deixam eu preocupada às vezes, né? Eu me questiono. Como que eu vou ser uma discípula sem fé? Sem humildade, né? Como o Luizinho falou. Sem ter um respeito fraterno para com o outro irmão. Porque a gente sabe que nós vemos Jesus no rosto do irmão, né? Então, como é que eu me questionei muito a fé em mim hoje. Como é que estou caminhando com a minha fé? E eu vou pensar isso bastante horas agora, viu? Até na hora de eu deitar lá na minha cama. Como é que eu estou caminhando com a minha fé? Será que ela está fraca? Está precisando injetar um pouquinho de vitamina? Isso me deixou preocupado, viu? Deixou preocupado. Eu acho que Jesus está passando um corretivo em mim hoje. Rose, como é que está a sua fé? Como é que você está caminhando com a sua fé? Isso aí. Muito bom. Assim, falando rapidinho, ainda, né,
meio que formulando, mas esses dias mesmo eu coloquei nos meus stories lá, né? Porque assim, se todos, né, que falam que tem fé tivessem mesmo, né? E se todos que se dizem cristãos fossem mesmo, né? Porque às vezes a gente banalizou tanto essa questão de ser, né, ser cristão, de ter fé, né? Tá tão banalizado que os políticos usam isso como, né, brasão. Como se isso fosse, né? E na verdade é tão, que nem até a Rose estava falando aí, né, que a gente tem que se questionar, né, da nossa fé, como que ela está indo, como que a gente está alimentando ela, está precisando, né, É muito importante, né, acho que é meio que quase falar em vão, assim, né, que nem falar o nome de Deus em vão, falar fé em vão, né, porque é fé em Deus, né, e não dá para ficar usando, assim, qualquer coisa, né, muito importante. Acho que eu parei um pouquinho nisso. Então, essa ideia do servo inútil, né, de você ser uma pessoa que não deve querer nada em troca, né, é interessante, né, a gente tem que acreditar, né, que a gente não consegue fazer nada, né, por mais que todas as coisas somos nós que fazemos, né? Mas é um nós, assim, entre aspas, né? Porque a vida é muito curta, né? E, as coisas acontecem demais, né? E a gente ainda, né? Eu às vezes, né? E, enfim, falo, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Eu faço assado, eu faço cozido, né? E a gente não faz nada, né? Porque tudo é uma orientação de Deus, né? Tudo é um caminhar para Deus, mais do que uma orientação, né? Tudo que a gente faz, todos os dias da nossa vida, nos leva até Deus, porque esse é o nosso final, né? Aquela ideia do barquinho, né, Luizinho? De cada um está num lugar do rio, né? Uns está mais longe, outros está mais perto, mas, cara, a correnteza está levando para o mesmo lugar, entendeu? Então a gente tem que acreditar nessa máxima de que a gente é inútil, né? E não deixar que esse inútil nosso, né? Eu ia falar uma palavra nova aqui que eu não consegui nem pronunciar. Tanto que nós somos inútil, não nos paralisar. Porque às vezes você pode falar assim, já que eu sou inútil mesmo, eu vou ficar parado. Né? A gente não consegue ficar parado, tá? Porque esse é o caminho, é uma correnteza que nos leva, sabe? A grande verdade que nós temos que tirar, né? E acho que é isso que o Evangelho trouxe para mim hoje, é que a gente é inútil mesmo, sabe? E que apesar dessa inutilidade, né? Acho que essa é a palavra, perdão. Apesar dessa inutilidade, né? A gente vai fazer um monte de coisa, né? Mas a gente vai continuar sendo inútil. O adjetivo inútil aí, essa tradução não é muito boa, né? A tradução é esse inútil aí no caso, né? No nosso entender na língua portuguesa, é um inútil aquele que não tem utilidade nenhuma, não serve para nada, né? É uma coisa inútil, né? Aqui em Campinas o negócio que é inútil é a seta do carro. Aqui também. É inútil, quer dizer, não deveria ser, né? Na verdade ela não é inútil, né? Mas a tradução, esse inútil aí, da tradução do hebraico, tem um sentido diferente, né? A minha tradução não cita nenhuma vez inútil, né? Ela fala simples, o servo simples. Então ele tem uma utilidade, né? Mas ele se coloca numa condição de humildade, né? Por isso que está a questão da humildade. Então esse inútil aí, como você colocou bem, ele não tem esse sentido de não serve para nada. Se ele é inútil, não serve para nada, então não serve nem para ser servo. Servo inútil, né? Não é verdade? Mas é o servo simples, o servo humilde, aquele que faz por amor mesmo, simples, sem pedir nada em troca. É esse o sentido do servo, né? Que está justamente na segunda parte aí. Mas começando lá, do começo, né? É redundante, vamos lá. É o que eu entendo aqui, né? Quando Jesus fala ali
na fé do servidor, né? A questão da fé, fica uma pergunta para a gente aí, né? Qual o tamanho da nossa fé? No caso de Lucas, ele está se referindo à fé dos discípulos aí, dos apóstolos que perguntam. Mateus e Marcos, não, eles estão supondo uma fé maior. Nesse caso de Lucas, Jesus está falando da fé que eles têm, que é do tamanho de um grão de mostarda. E com essa pequena fé, eles podem, através de uma semente de mostarda, que é menor das sementes, que a própria Escritura vai dizer, né? A fé do tamanho do grão de mostarda pode fazer com que uma amoreira mude de lugar, né? Saia da terra e vai para o mar. Lógico que ele está fazendo uma analogia, né? E apontando para os discípulos, para os apóstolos, que a fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, se ela for firme e verdadeira, ela é capaz de coisas inimagináveis. É que eles não sabem. Então a gente pergunta para a gente mesmo, né? Qual o tamanho da nossa fé? Né? Porque hoje mesmo, ainda no começo, nós pedimos, né? Aumenta a nossa fé, né? A gente sempre pede para... Né? Mas a questão não é aumentar, eu acho que assim, a questão é aprimorar, né? Fazer com que a gente tome ciência. Porque fé é uma coisa, você tem ou não tem. Né? Não tem meio termo. Ou você tem fé, ou você não tem. É que nem gravidez, né? Não tem meia gravidez. Né? Ou está grávida ou não está. A fé é a mesma coisa. Ou você tem fé, ou não tem. Se você tem, ela está mal trabalhada, né? Você precisa trabalhar essa fé, acreditar. Fé nada mais é que uma crença inimaginável. Né? É uma crença que não se mede, né? Mas a gente sempre acha que a nossa fé é pouca porque nós fraquejamos na fé. Quando nós fraquejamos na fé, nós estamos entendendo, estamos afirmando que nós temos fé. A nossa fé está meio devagar, não está muito bem trabalhada, né? É isso que Jesus está dizendo aí, né? E na questão do servo, né, aquilo que nós falamos, na questão do inútil, né, nós temos que nos colocar e no primeiro momento Jesus cita, né, coloca você, por exemplo, quem de vós tendo um servo, né, então nos coloca na condição de patrão, né, ou seja, nos propõe uma empatia. Né. Então a gente tem que obedecer, né, humildemente, né, e fazer o que realmente Jesus nos pede, né? Então eu falo assim, nós temos que nos sentir sempre servos, né? Servir com humildade. E fica a pergunta, então 2 perguntas nesse trecho, né? Qual o tamanho da nossa fé, como nós estamos lidando com essa fé? E a segunda pergunta, né? Como estamos servindo? Como estamos sendo úteis? Simplesmente, né? De uma maneira simples, mas obediente, né? Então a fé nos conduz a ser servos simples, né? Que realmente realizem o projeto que Jesus nos propõe, mas nunca acreditando que nós já fizemos tudo, né? Ainda sempre temos mais o que fazer até agora, né? Que nem dizia São Francisco, até agora não fizemos nada, né? Apesar de terem feito muitas coisas, né? Esse exercício até agora não fizemos nada. Então é um compromisso em continuar fazendo. Para dar sequência nesse compromisso, eu acho assim, precisamos ter fé, uma fé forte e firme, né? Que nos dê coragem, né? E nos leve a servir com humildade. Eu acho que é isso que o texto de hoje vem a nos dizer, né? Esse trabalho aí. Eu penso assim. Eu acho que esse sentir, né? Servir, como o Mário falou, né? Servir com humildade é a gente buscar sempre fazer as coisas que precisam ser feitas, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, né? Sempre com muito amor, fazer pequenas coisas, buscar. Às vezes a gente vê as pessoas buscando sempre fazer coisas grandes, extraordinárias. E aí eu estava pensando assim que nós franciscanos, eu sempre ouvi assim, né, que franciscano sempre faz
as coisas que os outros não querem fazer, né? A gente já assumiu isso, né? Que tudo que os outros não querem fazer, que é o que a gente vai fazer. Então, e nesse fazer com muito amor, como sempre o Luizinho fala, né? Fazer as coisas que os outros não querem fazer, mas não para nos engrandecer, mas é porque nós temos que fazer as pequenas coisas mesmo. E fazer com muito amor, né? Com muita alegria no coração, né? Com a certeza de que realmente tudo que fazemos, como disse o Nivaldo, não é por nós. Tudo é dom de Deus, né? É Ele que realiza tudo em nós. É Ele que nos dá a capacidade de fazer tudo. E então, assim, acho que a gente tem que buscar, né, no nosso dia a dia, esse servir a Deus, nos irmãos, com muito amor, buscando fazer as coisas mais simples, né? Do modo mais simples, buscando ser sempre pequenos, com a certeza que somos nada. É isso, só, é simples. E a questão da fé, eu sempre lembro, né, de Mirna, né, que ela, toda vez quando ela ia falar, ela falava: eu peço que Deus aumenta, né, peço para Jesus aumentar a minha fé. E eu imagino assim, né, ela que com aquela humildade toda, aquela simplicidade dela, e ela estava sempre pedindo para Deus aumentar a fé, né, dela. E a gente tem uns modelos tão maravilhosos, tivemos, né, modelos tão maravilhosos de cristãos, de pessoas na nossa fraternidade. E então, assim, realmente, nossa fé é muito pequenininha e a gente tem que pedir, né, eu acho que pedir que Deus realmente, né, pedir para Jesus, para Ele fazer com que a gente tenha uma fé. É lógico, a gente tem que trabalhar ela, cultivar ela com as orações, com a vida de oração, da leitura da palavra de Deus, com a participação da Eucaristia, mas eu acho que a gente tem que pedir para Ele aumentar a nossa fé, porque a fé é dom, né? É um dom dele. E então eu busco cultivar, mas é Ele também que me faz ter fé, né? Então, essa fé eu herdei, a fé que eu tenho, que eu acho que tenho, o pouquinho que eu tenho, né, que deve ser bem pequeno mesmo, eu herdei da minha mãe. Ela era uma mulher de muita fé. E a gente tem que passar isso para as pessoas que convivem conosco, passar essa fé, fazer o nosso melhor. E é interessante, acho que fazer o melhor, mas sempre pensando que quem realiza tudo é Ele. Às vezes a gente fica chateado, né, com alguma coisa que não deu certo e tal. Mas se a gente fez o melhor, né, e sempre que a gente fizer o nosso melhor, ter essa certeza que se não deu certo, porque às vezes quando a gente fica chateado porque algo não deu certo, é porque a gente achava que a gente podia fazer e realizar. Então, assim, às vezes é o nosso orgulho, né? Então, nesse buscar ser humilde e pequeno, quando não deu certo, não fica triste, não nos chatear, né? Porque quem realiza tudo e nos capacita é Ele, né? Se não deu certo, é porque nós também somos falhos e se eu coloquei todo o meu esforço naquilo, eu não tenho que me chatear, né? Então, assim, sempre fazer o meu melhor com a certeza que quem faz tudo é Ele. Eu entendi assim que nesse evangelho várias coisas vai passando pela cabeça da gente, né? Você vê que nos evangelhos passados, você vê que ele fala da gente não ter dois senhores,
fala do desapego, né? Em se desapegar de tudo. Aí fiquei pensando, me colocando assim no lugar daqueles discípulos naquela hora, né? Eu entendi assim que às vezes nós pedimos às vezes coisa sem sentido para Deus. Porque eu falo assim que ele já tinha mostrado tudo, né? Para os discípulos. E eu entendi assim que os discípulos ainda não estavam acreditando naquilo que Jesus estava falando. Eles estavam achando que eles não eram capazes de deixar tudo. Você vê que antes do Evangelho também, você vê que Jesus fala que eles têm que perdoar, né? Se alguém der um tapa, né? Que ofereça outra face, né? Perdoar 70 vezes 7, né? E daí ele fala assim, acho que eu não vou conseguir não, eu vou pedir para Jesus aumentar a minha fé, né? Eu não vou conseguir fazer tudo isso não. Aí eles pedem para Jesus aumentar a fé depois de tudo que Jesus tinha feito com eles, ter ensinado. Aí a gente fica pensando, né? Aí eu penso assim que nessa hora entrou o lado humano dele, não o lado espiritual. Mesma coisa a gente, né? Acontece comigo, né? Porque às vezes eu sou meio cabeça dura, né? Você vê que às vezes a gente vai se confessar com o padre, aí o padre fala assim, os seus pecados estão perdoados, aí sai o sinal, né? Aí a gente sai lá fora e fala assim, nossa, será que Jesus me perdoou mesmo dos meus pecados? A gente fica na dúvida, né? Isso é meu lado humano. Será que perdoou mesmo? Então, aí a minha fé está sendo, assim, como é que eu posso falar, em dúvida. Eu coloco a minha fé em dúvida. Ou eu, igual o Mário falou, né? Ou eu acredito ou não acredito. Não tem os dois termos. Mas isso é o meu lado humano, né? E você vê que começa a passar também vários evangelhos, aquele evangelho que Pedro está no barco com os discípulos e Jesus vem no meio da tempestade, eles acham que era um fantasma, né? Jesus pede para ir até Jesus. Daí ele começa a afundar, né? Se você tem fé, você vem. Ele começa a andar sobre as águas e começa a afundar. Aí você vê que ele começa a afundar e Jesus vai lá e pega ele pelas mãos, né? Jesus fala que há pouca fé dele. Então aí eu entendo assim também que como fala, joga no mar. Eu acho que o mar que Jesus quer falar é o mundo, né? Então se a gente for deixar as coisas do mundo nos abalar, a gente vai começar a se afundar no pecado, nas coisas que o mundo está aí oferecendo. Daí também que ele fala no começo também da amoreira, né? Se você tivesse um pouquinho de fé, você conseguia mudar a amoreira, né, e jogar ela no mar. Eu entendi assim que Jesus fala para eles, se você tiver fé, você será capaz disso, né? Você terá força para isso, né, de fazer a amoreira. Então Jesus quer ensinar, se eu tenho fé, eu sou capaz disso. E essa amoreira que ele fala, se a gente for pensar assim, né, que é aquilo que está enraizado dentro de nós, né? Às vezes o pecado está enraizado dentro de mim, às vezes a preguiça, a falta de vontade, a falta de interesse, né? Então se eu tiver aquele pouquinho de fé, eu vou tirar aquilo que está enraizado dentro de mim, que é isso, eu vou conseguir arrancar e vou conseguir fazer o que Jesus está me pedindo, né? Eu vou conseguir fazer o caminho dele, né? Então eu vou deixar isso de lado. E aí eu consigo arrancar essas raízes que estão dentro de mim, né? Dessa amoreira, né? Que às vezes tem raiz que está profunda dentro de nós que a gente não consegue deixar, né? Às vezes se a gente for colocar assim, às vezes televisão, celular, a gente fala assim, eu não vou mexer no celular hoje, né? Daqui a pouco eu estou aqui mexendo no celular, né? É aquilo que está enraizado dentro de mim, né? E também, tipo assim, que outra coisa que eu pensei também, que aí no final ele fala que, né, que servo inútil, né? Eu entendi assim que nós já nascemos, né? Jesus já nos dá o dom do amor, da união, a gente já nasce com isso. Mas só que quando a gente vai crescendo, né? A gente cresce, a gente vai, né, vendo as coisas do mundo, a gente vai cada vez mais se apegando, né? Quando ele fala servo inútil, eu entendi assim que é um exemplo assim, né? Eu estava colocando aqui, né? A gente mexe com tanta plantação, né? A gente tem um exemplo assim, a goiaba, né? A goiaba dá fruto por causa da sua natureza. Ela tem que dar fruto porque ela tem que dar fruto, né? E daí ela não é melhor que as outras, né, aves frutíferas.
Ela tem que dar goiaba porque é da natureza dela. Eu tenho que dar amor, dar carinho, dar união, né? Ter paz, ter fé. É porque é da minha, tem que ser da nossa natureza. Né? Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Né? Tem que ser da minha natureza. Eu também não posso me achar que eu sou mais do que o outro por causa que eu estou fazendo isso. Né? Então, a árvore frutífera que dá o fruto, então é da sua excelência, da sua capacidade de dar frutos. Então, ela não é mais do que as outras árvores. Né? Então, ela tem que dar fruto porque ela tem que dar, da natureza dela que Jesus deu. Né? Então, eu não posso me considerar. E ainda, tudo que eu fizer para Deus, ou para quem seja que for, né? Eu nunca me elevar, nunca me querer ser melhor que os outros, porque é da minha natureza. Né? É isso que eu entendi um pouco. Eu acho que é isso. Eu vou falar bem pouquinho. Eu liguei assim, que a humildade, para eu estar vivendo a humildade, eu tenho que ter fé, né? A humildade tem que estar na vida da gente, tem que estar no dia a dia nosso. Não é só de vez em quando eu ser humilde, não é verdade? Acho que Deus deixou, né, a missão dele, ele, né? Então, assim, a humildade tem que estar na nossa vida, né? Mas para isso eu tenho que ter fé, porque senão não vou conseguir. A gente não vai conseguir viver assim, como Jesus ensinou, né? Então, eu liguei a fé com a humildade. Então, a gente precisa fazer esse exercício, né? Precisa ver como que tá, como que eu estou vivendo, e por aí eu vou ver como que está a minha fé. Tá bom? É isso daí. O que os outros falaram tá ótimo, é isso daí mesmo. Eu acompanho vocês. Então, eu vejo assim, a fé para mim está muito ligada assim, no acreditar, né? Para ter fé eu tenho que acreditar. Se eu não acredito, se eu, por exemplo, eu faço pedido, mas eu tenho que acreditar que eu mereço aquilo, que eu estou pedindo uma coisa pro meu bem, pro bem das pessoas. Claro, eu tenho fé, mas se eu não acreditar na minha fé também não adianta. Tem que acreditar, a fé sem obras é morta. Como é que eu posso provar que eu tenho fé? A minha fé eu tenho que agir, é na ação. Provar que eu tenho fé. Eu tenho que agir, eu tenho que ter autoridade, eu tenho que ajudar meu irmão, eu tenho que acreditar. Não adianta eu pedir para aumentar a minha fé, mas se eu não acredito, então não adianta. Eu tenho que pedir sim, como pedir para aumentar a fé. A fé sem obra é morta. A minha fé tem que ter ligado no acreditar na obra. Eu tenho que viver a fé com a minha vida, com as minhas obras. Eu tenho que mostrar que, por exemplo, se nós eu tenho Jesus no coração, eu acredito, eu tenho fé, Ele está comigo, mas eu tenho que agir diferente, né? Porque eu tenho que mostrar, provar, de repente, para mim mesmo, que eu não tenho que ser igual às outras pessoas. Eu tenho que ser diferente. Por quê? Eu tenho Jesus comigo, eu não posso ser igual àquela pessoa que não tem Jesus no coração. Eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser simples, né? Tenho que procurar dar exemplo de fé. Porque senão... Esse evangelho de hoje, ele fala bastante da fé, né? Os discípulos que estão com Jesus, né? Cada dia são provados, né? Jesus ele sempre está com eles, né? Sempre fortalecendo, né?
tem que ter. A fé ela tem que ter obras também, né? Porque você ficar só na questão de acreditar, não basta, né? Tem que ter ação também, né? Tem que juntar os dois, né? Oração, trabalho e a parte, os dois, né? Juntar os dois, a oração e o trabalho, né? O trabalho e a oração. Então, não ficar se vangloriando pelas coisas que a gente faz, né? Pelas coisas boas que a gente faz. A gente faz o que deveria fazer mesmo, né? Somos servos inúteis, né? Acaba o evangelho assim, né? Fizemos o que devíamos fazer, né? Então, acho que um exemplo disso, né, foi Francisco, né? Ele, no final da vida dele, falou, vamos começar tudo de novo, né? Até agora, né, nós fizemos pouco, né? Então, essa mensagem que eu vi do Evangelho de hoje, né? Um grão de mostarda, né? Jesus fala do grão de mostarda. O grão de mostarda é um grão pequeno, né? Pequenininho. Então, é uma coisa que Jesus quer dizer, se a pessoa não tiver fé, não faz nada, né? Porque ficar preso, a falta de fé, a gente não faz nada, né? Até tem uma história aí acho que alguns já escutaram aí, né? Do alpinista que foi fazer aquele negócio de escalada, né? E chegou um momento lá que ele viu que ele não ia conseguir, né? Aí ele ouviu uma voz assim, corta a corda. Ele não cortou, né? Não cortou, acabou morrendo. Aí veio o socorrista, né? Fazer o resgate. Ele estava uns 50 metros do chão, né? Então, a fé funciona desse jeito, né? É hora que você tem que se entregar mesmo, né? nas mãos de Deus e ir em frente. Só para deixar, Luizinho, é legal que as coisas vão aparecendo na cabeça da gente, né? Mas assim, se a gente prestar atenção nos evangelhos, né? Jesus vai dizer algumas vezes assim, a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou, né? Outra vez ele fala, homem de pouca fé, né? É interessante essa colocação, né? A fé é um negócio impressionante, né? A gente ouve também o dito popular, né? A fé move montanhas, né? Então tem várias citações, né? Para a gente pensar um pouquinho na fé. Mas a fé, certamente, como diz aí hoje, exige humildade, né? Humildade para servir. Esse é o caminho, é o início da fé, né? Eu penso dessa forma. Eu acho que isso ficou bem forte, né?
todas as manifestações nossas aí, ficou bem marcado essa questão do servir com humildade, né, como princípio da fé. Olha, deixa eu só falar uma coisinha que eu estava mexendo aqui na minha Bíblia e eu achei. Ter fé é acreditar na realização do sonho da justiça. Não significa facilidade, mas crer na companhia de Deus em todos os momentos da busca desse sonho. Sabe aonde estava escrito isso? Coisinha do seu João Lourenço. Então, lembrando o evangelho da semana passada, o nosso Pai, Ele quer que cada um de nós diga um sim verdadeiro que nasça do coração pela fé. Não adianta, como diz o evangelho da semana passada, você estar do outro lado, depois que passamos para o outro lado, não existe mais fé. Que lá você vai conhecer a realidade, né? Vai ver realmente que tudo aquilo existe, né? O que para nós aqui é fé, nós vamos lá ver que tudo é real, né? Realmente. Né? Daí não adianta mais dizer sim, porque não existe a fé. Deus quer que a gente diga o sim agora de coração, sem conhecer, né? Essa outra verdade aí, sem ver essa outra verdade. Né? Tem que ser pela fé. E é bonito, porque quanto mais essa fé vai crescendo em nós, mais nós vamos colocar em ação. Então, você conhece a pessoa, realmente se ela tem fé, pela ação que ela faz. Se tem ação, é porque é uma pessoa de fé. Se não tem ação, não é uma pessoa de fé. E tem pressa de fazer. Como é o exemplo de Maria, quando ela recebeu lá a visita do anjo, ela teve pressa de se colocar em movimento, em ação, em servir, pela quantidade de fé, pela graça de Deus que aconteceu nela. E assim tem que acontecer em nós também. Então, a nossa ação depende do grau da nossa fé. Então vamos encerrar esse momento, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez essa noite, né? Pela sua presença. Nós não fizemos nada e Ele fez tudo isso acontecer aqui. Então vamos agradecer a Ele dizendo: Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa. Amém. Hoje é dia dos santos anjos, né? Isso. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família. Pense em alguém que esteja necessitando dessa bênção de Deus, uma pessoa, uma família, quem vocês desejarem, alguém que já partiu. O Senhor esteja convosco. Ele está Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.